Irresponsável, descompromissada, preguiçosa, relaxada. Esqueci meu caderno. Sua perna não para de mexer, que agonia, para quieta. Você não fez o que eu te pedi. Pera, cadê meus óculos? Por que será que todo mundo aprende na sala de aula e eu não? Mas o professor falou isso na aula. Por que você não presta atenção? Você não liga pra mim. Você faz tudo errado. Sou uma pessoa diferente mesmo. Mas tô cansada demais pra pensar nisso agora. Distraída? Hiperativa? Desatenta? Tenho TDAH? Ou isso não existe? Oi, eu sou Letícia Secato. Eu sou Marcele Paganini. Se é a sua primeira vez por aqui, nós somos o Conselhos de Frida. Esse podcast é muito importante nas nossas vidas. Nosso foco é você que é mulher, porque nós falamos para mulheres mesmo, inclusive coisas que as pessoas não falam ou falam em formato distorcido. Uma dessas coisas é TDAH, que é uma coisa que a gente tem ouvido muito ultimamente, eu também. Não entendo absolutamente nada, mas temos uma pessoa que entende, peraí que eu vou chamar. Chamei. E a gente precisa conversar sobre isso. Se você estiver no Spotify, corre pro YouTube. Hoje eu tô de batom da cor da blusa da Marcele, pra você ver como tudo é pensado nesse lugar. Não é, amiga? Combinandinho. Vem pra cá, se inscreve, deixa o seu like, deixa o seu comentário pra gente mandar um beijo no próximo episódio. E ativa o sino também. Os nossos podcasts, eles acontecem, são lançados toda segunda-feira, antes mesmo do seu cafezinho, antes mesmo de você acordar. É muito cedo mesmo, por volta de 6h15, 6h30 da manhã. No Spotify sai um pouquinho mais tarde do que no YouTube, então é importante que você se inscreva no nosso canal para você ter exclusividade de lançamento. Exatamente. Marcele... Seu sobrenome é como todo? Marcele Lira Paganini Gravel. Sangue de Jesus tem poder, peraí. Marcele Line... Lira. Marcele Line... Lira. Marcele Irile... E eu aqui dando palco. Marcele Lire... Lira. Eu não tô zoando? Sério? Marcele Lira Paganini a granel. Gravel. Deixa meu sogro ouvir isso. Marcele Lira Brenini Paganel. O que é TDAH, pelo amor de Deus? Marcele Paganini tá bom, né? Tá ok. Marcele Paganini, o que é TDAH? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Já deu o primeiro sinal, então. Só moda ou realmente esse transtorno existe? Esse transtorno existe, ele é real, mas o que está acontecendo é que os estudos têm avançado muito e como hoje em dia as informações chegam muito mais rápido do que quando chegava antigamente, por exemplo, na década de 80, precisava que o médico fosse informado que saiu um estudo, às vezes o representante de medicamento ia lá comunicar para ele, para depois chegar no paciente. Hoje não, hoje você mesmo tem acesso a estudos científicos que foram aprovados e publicados ontem. Sim. Isso já dá um boom. Então o acesso tá maior, o estudo científico tá maior, por quê? Tudo questão de mercado, né? Sim. É um mercado que viu uma necessidade de muitas pessoas se identificando, inclusive infelizmente tem pessoas que não têm o transtorno, fazem uso da medicação, e às vezes a gente vai lá comprar a medicação e ela tá em falta, principalmente em época de Enem. Verdade. Né? Os estudantes aí de plantão sabem do que eu tô falando. E o mercado viu essa necessidade e, que bom, investiu, a ciência investiu e hoje a gente tem informações assim de ponta para conseguir diagnosticar com muito maior facilidade do que a gente tinha antigamente. Ao mesmo tempo, como a gente tem um avanço da tecnologia que faz com que a informação chegue muito rápido, também faz com que aumente a distorção da informação. É como um telefone sem fio. Quanto mais pessoas vão passando a informação, mais distorcida ela chega no final. Então, no final das contas, a gente acha que sabe tudo e não sabe nada. Explica pra gente melhor, Marcela, Line, como a granel. Primeiro eu queria entender se, por exemplo, nós temos alguns sintomas dessa síndrome, tenho certeza que você vai falar. Tá.
Não, eu tô pensando estrategicamente até pra você entender o que minha cabeça tá pensando. Tá. O que eu quero entender é se a pessoa assistindo esse podcast, que talvez ela entrou pra saber, será que eu tenho TDAH? Quero saber se ela vai conseguir se autodiagnosticar. Eu acho que a sua resposta vai ser não. Mas se ela consegue pelo menos um princípio de tipo, será que eu preciso olhar pra isso? Ou será que essa dose de TDAH que talvez esteja em mim, que eu identifiquei, ela não vai fazer grandes mudanças na minha vida? É isso que eu quero saber. Se a pessoa tem essa expectativa de conteúdo ao ponto dela conseguir tomar uma atitude. Sim. Fato. Fato. Tá. Sabendo disso, quais são os sintomas dessa síndrome? Vamos lá, um transtorno, na Transtorno. verdade. Qual a diferença de transtorno e síndrome? Uma síndrome, ela é algo mais, digamos... Genético? Não, é algo que cresce, que Entendi. vai aumentando, que como se fosse uma progressão, sabe? Tá. O transtorno já é algo fixo, Entendi. imutável. A gente consegue parar Mudar. uma síndrome, a gente consegue curar uma síndrome, manejar uma síndrome. Um transtorno, a gente consegue manejar sintomas, mas o transtorno em si, não. Vou explicar. Tá. Nossa, é difícil isso. É. Tá, o transtorno. Quais Depois são que os você sintomas? aprende, Ok. fica fácil. Tô curiosa, inclusive. Gente, eu tô aqui hoje como ouvinte, como você. Não entendo nada. Mas vamos lá, mas é bom você falar do que o senso comum tem dito, né? Do que vem aí na sua mente, Fato. até pra gente poder ajudar as pessoas a se entenderem. Porque às vezes eu, no meu universo, estudando, né, e etc., acabo não dando informação Tendo de essa qualidade. sensibilidade do enfim. que as pessoas querem saber. Exatamente, sem delongas. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é uma formação do cérebro. Já foi chamada de má formação do cérebro, mas é um tipo de cérebro. Não é um cérebro que não funciona. Ele é um cérebro que funciona diferente da maioria das pessoas, do que é esperado. Como que esse cérebro funciona? Nós temos vários partes, né? Córtex, a gente chama, né? Córtex. Isso, pré-frontal, esse aqui que eu falo muito dele. Vemos vários cortes no cérebro e dentro desses córtex existem comunicação, tá? Tô trazendo bem miúdos, bem de forma... Tá? Pra não ficar complexo, ficar falando demais aqui. Pra gente decidir o que a gente vai fazer, ou o que vai acontecer, o que vai entrar... Por exemplo, a gente tem várias ideias na cabeça, não tem? Sim. Passa coisas na cabeça, tipo, nossa, vontade de tacar uma pedra na cabeça daquele cara. Passa. Passa coisas na cabeça. Bem normal, tá? esse pensamento é comum. Comum, tacar uma pedra. Dependendo da pessoa, Sim. Tá, passam coisas na cabeça. Um cérebro típico, que é o que a gente chama, tá? E quem tem Normal, um transtorno... é típico? Isso. Comum. Ok. Né? Porque normal vem de norma e quem decide qual é a norma, né? Então, o cérebro quem é normal? típico... Ninguém. Tá. O cérebro típico, ele pega essas informações e ele tem um filtro para passar pro outro lado do cérebro. Ok. Esse filtro, ele é um filtro mesmo, como se fosse uma peneirinha. Tá. E só passa o que é importante. Então, ali a pessoa consegue dar atenção ao que realmente é importante. A pessoa que tem o transtorno, o filtro dela é desse tamanhão. E dependendo de Os como... buraquinhos são maiores da peneira, então passa muita coisa. Exatamente. Esse filtro, ele é muito furado. Então, a pessoa... Muita coisa chama a atenção dela. E quando a gente fala em atenção, não é só de prestar atenção. Como eu disse no episódio anterior, eu acho, a atenção, ela custa caro pro cérebro. Então, uma pessoa que tem esse filtro aumentado, ela presta atenção em tudo e não presta atenção em nada. Nada. É como quando você põe um monte de brinquedo disponível para uma criança, ela não vai brincar com nada, ela se sente confusa e ansiosa, ela não consegue escolher um, Sim. ou ela fica muito menos tempo do que você disponibilizar um só. Sim. Ou ela vai, que é uma característica muito pesada e nova na atualização do DSM, é que o TDAH... DSM é o livro que a gente olha para fazer os critérios diagnósticos de doenças mentais. Não A gente tá na edição 5 e teve uma atualização chamada atualização Nossa, TR. ela é muito nerd, velho. Tá doido? Gente, eu trabalho com isso, eu tenho que saber. Misericórdia. Enfim, então... Um marcador muito forte é a impulsividade. E tem explicação por causa desse modo do cérebro funcionar. Por quê? Meu filtro, ele é pequeno. Ele quase não existe. Dependendo da pessoa, a pessoa fica até imoral de tão sem filtro que ela é.
e meu filtro não existe. Qualquer coisa chama minha atenção. Então, qualquer coisa é dopaminérgica suficiente pra me fazer agir, sem pensar. Você não consegue ter um foco. Você é impulsivo. Que loucura. Um marcador muito forte. Então, se você é uma pessoa muito impulsiva, já liga uma antena aí. Tá. Ah, Marcela, impulsividade só tem no TDAH? Não. Mas são raros os TDAHs que não têm traços de impulsividade, pelo menos em uma área da vida. Só pra complementar. O fato de você ser impulsivo é diferente de você ser reativo. São coisas diferentes. São. Às vezes você tá falando, mas eu não sou impulsivo, do tipo, eu não reajo rapidamente. Não necessariamente é isso, é questão da tomada de decisão também. Às vezes você não consegue ter o discernimento da tomada de decisão. E aí você toma essa decisão impulsivamente, ainda que você fique ali no seu casulo quietinha, entende? Exatamente. Não tem a ver com reatividade, são coisas diferentes. E sabe o que ativa muito a nossa impulsividade? A possibilidade da dopamina. E o que a galera tá penando muito, eu inclusive tive que fazer detox de celular. Sim. Porque são gotas de dopamina, você vai passando vídeo e é legal, você não lembra daquilo, tudo e etc. E pode gerar compulsividade, uma impulsividade por compras. Olha. Por quê? Comprar dá muita dopamina. Dá. Então você tá ali cansada de tentar filtrar um negócio que não filtra sozinho, um monte de coisa. Sabe como é que eu defino às vezes? Pensa que você é uma pessoa muito famosa e você tá ali caminhando no meio dos seus fãs. Tá. E tá todo mundo querendo uma foto com você e tá todo mundo querendo falar com você. Você quer dar atenção pra todo mundo, mas humanamente é impossível. Sim. E é isso que acontece num cérebro tem um Do transtorno. TDAH. Tudo chama atenção, tudo é importante. Por isso que às vezes fala, né? Nossa, é aleatório, assim. A gente se interessa por muita coisa. Porque tudo é interessante, né? Eu toco piano, faço artesanato, enfim, várias coisas. Então, acontece da pessoa ficar ali. Nessa impulsividade, toma-se, obviamente, decisões ruins com consequências ruins. E o que esse algoritmo cerebral faz a pessoa acreditar? Que ela é inadequada. Que ela só toma decisões ruins. Aí, o que acontece? A longo, médio prazo, torna-se um medo de tomar decisão. Aí entra no que a gente chama de paralisação do TDAH. E você gera uma codependência em cima de alguém, né? Às vezes sim. Porque depende se você de não como toma o mecanismo. decisão, alguém precisa tomar pra você. Sim, depende do mecanismo. A gente deixa o universo decidir pra não ter que decidir. Você identificou? Calma que tem mais. Meu Deus. Tá, uma pergunta já na questão da impulsividade. Essa característica da impulsividade é uma característica bem infantil, inclusive, porque as crianças não têm ainda a formação cerebral de um adulto. Isso faz com que seja um pouco mais dificultoso, por exemplo, identificar essa... Não é síndrome, é transtorno. Identificar esse transtorno na infância? Sim. Porque é muito natural de crianças. Porque às vezes você, a mãe, tá escutando, aí você pensa... Ai, meu Deus, meu filho tem TDAH. Não presta porque atenção é super em nada. impossível. Mas é uma característica infantil. É uma característica infantil. Tá. Só que tudo que eu tô falando aqui hoje, a gente tem que ter indícios até 12 anos de idade. Senão não é o transtorno. Ah, é? Sim. Tá. Se você percebeu esses sintomas que eu tô falando aqui hoje só depois da vida adulta... Às vezes é sobrecarga e estresse. Às vezes é outra coisa. É um burnout. Um burnout, Bipolar, sei lá, qualquer coisa. Ok, tá? pode. Então, o primeiro sintoma, impulsividade. Seria isso? É um dos marcadores, né? Não tem primeiro, segundo. Cada TDAH tem que conhecer o seu próprio TDAH, porque não tem... dos marcadores. Talvez você nem tenha isso, mas tem TDAH, ou não existe essa possibilidade? Sim, existe, porque o manejo do TDAH é disciplina. Entende? Você identificou? Eu vou falar esse podcast inteiro. Tá. Próximo. Vamos pensar em outro sintoma. Vamos começar pelos tipos de TDAH, né? Tem tipos? Tem 3 tipos que a gente Gente, tem se você estiver escutando, é TDAH. Eu que a tava gente falando emenda, né? TDAH. Eu escrevi TDAH aqui, aí a Marcele falou, é TDAH, tá? Só pra você saber essa que a informação. gente emenda, né? Pra falar. Uhum. Transtorno, déficit de atenção e hiperatividade. Só pra você saber, porque eu também não sabia. O que eu ia falar? Sobre os tipos de TDAH. Isso. Nós temos uma classificação de 3 tipos, tá? Predominantemente desatento, predominantemente hiperativo e o clássico. A pessoa que vos fala é um TDAH clássico,
tá? Eu sou metade hiperativa, metade desatenta. Meu diagnóstico foi feito com 36 anos de idade. E até porque explica na muita nossa coisa na idade minha não infância. tinha isso. Não, na infância não tinha isso. Eu não. até falo no meu Instagram que minha mãe, ela foi avisada, né? Ela percebeu, ela era educadora, que eu tinha traços TDAH. Mas imagina, década de 90, minha mãe pegar e me colocar para fazer um diagnóstico, aí sai o diagnóstico, como é que eu ia ser tratada nas escolas? Não, Né? Então não ela... era tão simples assim. Sim, então ela meio que me protegeu daquela época, né? Hoje já tá mais tranquilo eu ter o diagnóstico e conviver bem. Por que você acha que sua mãe percebia? Porque o meu apelido era Maria Macaquinha. Eu não parava quieta dentro da sala, meus colegas conseguiam. Hiperativa. Meus desenhos eram todos assim... A única vez que eu pintei um desenho bonito foi uma vez que eu fiquei triste que a professora não quis me dar canetinha. Aí eu pintei o desenho bonito. Por quê? Porque eu acalmei a periquita. E fiquei lá pintando. E foi o desenho mais bonito que eu já tinha pintado. E eu fiquei super feliz. Saber que eu era capaz, porque eu me achava garranchuda e incapaz de fazer um desenho bonito. Outra coisa é que é uma imagem que eu tenho assim fixada na minha memória. Também fiz um post sobre isso com um meme. Da professora batendo na minha mesa e falando: presta atenção! Pá! Pré-2. 1991. Eu nem era nascida. Eu tinha 6 anos de idade. O que eu tava fazendo? Olhando os urubus voar no céu e achando lindo. Sem foco. Eu fui voar com eles. Eu tava lá. E eu olhava assim, caraca, como é que eu me deixei fazer isso? Pô, eu sou relaxada mesmo. Pô, eu sou bagunceira mesmo. Pô, eu sou... Tudo de ruim eu sou. Eu sou inadequada. Era o que eu me sentia e eu passei a minha infância e adolescência me sentindo inadequada. Chocada. Sim. E isso é bem complexo, sabe? Porque se fosse hoje, né, já teríamos um diagnóstico, Claro. Seria mais fácil de lidar. Mas é a minha história, né? Meu passado tá lá, agora vamos montar uma coisa legal com esse material, tá? Então, o TDAH clássico, ele é metade hiperativo, ou seja, com esses sintomas de hiperatividade mesmo, e metade do tempo ele é desatento, tá? O que mais tem tratamento é pro clássico. Porque, né? Teve uma época que acreditava que existia sem hiperatividade. Tem muita gente que chega a um consultório e fala: eu tenho um diagnóstico de TDA. Transtorno de déficit de atenção. Muita gente falava isso. Esse termo não existe mais, tá, galera? Ah, é? Não. Todo TDA tem o H. Nem que seja um H interno. Tá. Que você não externaliza. Se ele for só desatento, é menos complexo, é isso? Predominantemente desatento. Ah, tá. Todo mundo tem a hiperatividade e a desatenção. Todo mundo que tem o transtorno tem a hiperatividade, nem que seja interna. Daquela mente que não para, que te acorda de madrugada porque você lembrou de uma coisa. E isso é constantemente, o tempo todo. É o modus operandi. Marcelo, quando eu tô num projeto, eu também acordo de madrugada com a solução. Tá, mas tenta viver a vida de alguém que é assim o tempo todo. Praticamente todos os dias. Se não tomar um Zolpidem da vida, a pessoa não dorme. Chocada. E o hiperativo? O hiperativo, ele é predominantemente hiperativo. É aquela pessoa que fala igual uma matraca, que tá sempre ou feliz, ou tá sempre fazendo alguma coisa. É aquela pessoa que não consegue dormir e que dorme pouco e tá bom. E aquela coisa toda. Vocês percebem, uma pessoa mais agitada externamente. Ela é predominantemente hiperativa. E tem um predominantemente desatento, que é a pessoa que esquece mais as coisas, que não consegue focar. E o clássico é uma somatória das duas coisas, do desatento e do... meio termo, né? É uma escala, né? Mais desatento, mais hiperativo ou clássico. Tá. O clássico E é o tá mais no comum, meio. amiga? É o mais comum. Ok. Até então. Tá. E como identificar? Impulsividade foi um. O outro são esses pontos da desatenção, até que eu falei no texto aqui inicial, né? De ter muito esquecimento. Uma coisa que a gente observa muito na escola é a criança não conseguir aprender na escola. Eu não aprendia nada na escola. Minha mãe me alfabetizou em casa. Eu aprendi a aprender assim, e eu só tirava notão. Eu não prestava atenção em nada na escola. Nunca, nunca. Minha mãe pagou um pré-vestibular pra mim à toa. Porque na aula eu não... Sabe? Eu tentava. Eu ficava olhando. Nossa, é uma culpa sem fim. E no final, o que eu aprendi hoje? Nada.
Por que eu anotei isso? Não sei. Mas se eu sentasse na minha escrivaninha com um bom livro didático, com uma linguagem legal, eu aprendia. E foi assim a minha vida acadêmica inteira, inclusive na faculdade de psicologia. Então, o que eu comecei a fazer lá pelo 3º semestre de psicologia? Eu olhava o Nerdzona mesmo. Olhava lá a ementa, né? O que o professor colocava dos textos, que dificilmente muda. Tirava, ia lá pra Xerox, imprimia tudo, encadernava e olhava. A próxima aula vai ser o quê? Vai ser isso aqui. Pra você já ir sabendo? Eu ia pra biblioteca à tarde ou em casa. Porque se eu não fizesse isso, eu nem ia pra aula. Caramba. Se eu não conseguisse estudar antes que o professor ia falar, eu não ia pra aula. Tanto que vira e mexe acontecia, eu fazia uma pergunta pro professor pra dizer, tenho valor, estou presente, eu sei a matéria, tô aqui conversando, comendo chips fedorento na sua aula, que eu fazia muito isso. Sim. Mas eu entendo. Do professor falar, Marcela, a gente não chegou nesse ponto ainda. Por que você tá perguntando isso? A ponto de eu não conseguir entender que ele tá falando de um negócio que eu já tinha estudado, mas não tinha chegado. Depois da faculdade, na vida adulta, você foi diagnosticada mais velha que isso. O que você sentia no seu dia a dia? No meu dia a dia era, eu quero fazer tudo, eu não consigo fazer nada. Era a sensação de inadequação o tempo inteiro. Era aquela sensação de eu sou uma fraude. Tá todo mundo falando que eu sou uma ótima psicóloga, que eu sou uma ótima pessoa, mas eu não conseguia me sentir assim. Eu chegava nos ambientes, eu me sentia... Eu não sou dessa galera. Eu não sou desse povo. No meio de ninguém. Tipo, eu não tenho nada interessante pra falar, porque... Chocada, estou. Sim. E finalizar tarefas, assim, começa uma tarefa... Só se fosse muito, 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 muito interessante. Que aí entra o que a gente chama de hiperfoco do TDAH. A maioria tem, tá? Tudo que eu tô falando aqui, gente, a maioria tem. Tá. Não é todos que tem igual, não é uma doença linear, igual uma doença, né? Um transtorno, cada um tem o seu. O hiperfoco é aquela coisa que é muito interessante e a gente deixa de comer, de fazer xixi, de beber água, de conseguir... Quando você vê, passou 3 horas, você tava ali fazendo o negócio. Acontecia muito o hiperfoco comigo em trabalho de faculdade de matéria chata. Por exemplo, psicanálise. Eu entendo a psicanálise porque eu fui lá ler os livros do Freud, traduzido direto do alemão, que foi o único que eu entendi. Sim, meu Deus. Mas eu achava aquilo um porre. Aí tinha um trabalho pra entregar em relação àquilo. Aí eu pensava, eu vou fazer antes, vou deixar prontinho, porque eu sou assim, eu tenho que ser disciplinada. Cadê que Marcele fazia? Tinha sempre alguma coisa mais importante pra fazer. Tinha que ficar depois do trabalho. Meu namorado me chamou pra fazer não sei o quê. Não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu preciso ajudar meu peixe a tomar banho. Nunca tinha tempo para aquilo que não era fazer. Aí o que acontecia? O motivador do meu hiperfoco era o atraso. Eu ia pra faculdade antes do horário e fazia lá no meu notebook na hora. Imprimia na hora e saía correndo igual uma doida pra entregar na hora. Né? Porque naquela época era impresso, né? Hoje em dia acho que talvez nem mais, né? Tudo em PDF. Não sei. Provável. Não sei. Tudo por e-mail. E todo mundo ficava olhando, nossa, deixou pra cima da hora. Aí ficava aquela coisa que não ficava tão perfeita, né? Mais feita. Uma encadernação meio maluca e tal, mas eu conseguia entrar naquilo ali, tipo, oba, vou entregar. Aí virava o meu hiperfoco. Aí fora do hiperfoco, a pessoa sem um tratamento, sem um diagnóstico, ela não consegue fazer as coisas. Sim. Ela fica dependente da dopamina o tempo inteiro pra Isso tem muitas consequências na vida, cara. Péssimas. Tem muitas consequências na vida. Só que, mesmo sem um diagnóstico, como eu entrei em autoconhecimento, entrei em terapia muito cedo, porque eu queria ser psicóloga, eu comecei a me conhecer mesmo sem o diagnóstico. Então, eu consegui entender minhas mazelas, mas ainda me sentindo culpada. Por que eu sou assim? Por que eu sou relaxada? Por que eu sou desorganizada? Por que às vezes eu quero falar um negócio e eu falo 1 milhão de coisas e não falo nada? Eu não entendia isso. E nem a minha psicóloga da época, porque talvez... Não tinha esse conhecimento. Como é que foi esse processo pra você fazer o diagnóstico? Como que faz? Que eu procuro o quê? Eu vou no hospital e falo, eu tô com suspeita de TDAH? Então, o diagnóstico a gente faz com o psicólogo, psiquiatra ou o neurologista. Tá? O meu caso foi muito engraçado. Eu tô fazendo a pós-graduação de avaliação psicológica, porque eu acho importante lá pro consultório, né? Principalmente agora, nesse momento. E a minha professora, ela ensina os testes, aplicar os testes, e é aula ao vivo, né? É online, mas é ao vivo. Você não pode ter... Não existe aula gravada sobre teste, assim. Tem muito pouco curso sobre isso, porque é material só de psicólogo.
Então, a gente toma esse cuidado. Sim. Aí ela ensinou a aplicar a bateria de testes, uma anamnese, e a gente aplica em nós mesmas, né? Ela aplicando e a gente fazendo, e ela vai falando e fizemos. Tá. Todas as alunas ali. Aí, para terminar essa matéria, a professora ela passa os resultados dos pacientes dela pra gente, e a gente faz o laudo pra ela. Aí ela passou do paciente dela, e eu fui lá, fiz, corrigi, hiperfoco, linda. Falei, caraca, tô mandando. Ela falou, Marcele, o que você concluiu? Eu concluí que com certeza essa pessoa tem TDAH, por isso, por causa disso que ela falou, porque ela fez essa associação, e ela tomou o cuidado de escrever sem descrever a minha história. Era você. Marcela, tô falando seu nome hoje. Marcele Line se autodiagnosticou. Aí, no final, eu virei pra ela, professora, mas você só não me deu o nome do paciente pra eu colocar aqui no laudo. A ela, é Marcele Paganini. Nossa, que engraçado. A galera riu. Rindo com respeito. Riu. E eu também. E depois disso você procurou um especialista? Sim, aí depois disso, né, como fui eu que fiz o laudo e tal, não é tão ético assim, Lógico. né? A gente não pode se autodiagnosticar nunca. Eu comecei a me observar por 15 dias, foi o que a minha professora me indicou. Olha, se observa por 15 dias. Anota tudo que você sentir, sendo de TDAH ou não, tudo. E leva pro médico da sua preferência. Aí eu fui numa neurologista, que ela trata umas 2 pacientes minhas, hoje ela trata um monte. Falei, gosto do jeito que ela aborda. Fui nela com 48 sintomas. Uma lista de 48 sintomas. Ela falou, então, amiga, deixa eu te falar, um paciente, é isso, né? E ela foi, assim, divisor de águas na minha vida. Ela parou, me escutou. Ela vai falando, eu tô entendendo. Pode ir. Ela digitava, olha, eu consigo digitar e te ouvir. Tipo, ela já sacou que às vezes eu tava preocupada, porque eu não consigo digitar. Hoje eu consigo, né? Antigamente eu não conseguia digitar e ouvir a pessoa. E ela passou medicação? Passou por quê? Por que você vai tomar remédio, Marcele? Porque... As pessoas têm muito medo disso, né? Tem eu gente não que quero vira e investigar fala, porque eu não quero tomar remédio. Eu não tomo remédio. Ok, opção, beleza. Mas se informa antes de tomar qualquer decisão. Até hoje eu vivi bem, me formei, né? Porque as pessoas acham, não, TDAH não se forma. TDAH não faz nada da vida. Não é inteligente. Somos inteligentes e tem TDAH que não é inteligente. Igual... Uma coisa, outra coisa. Por quê? Porque a minha demanda aumentou muito com o nascimento dos bebês. A gente tem uma predisposição muito mais alta, ou seja, a gente tem mais exposição a ter depressão, ansiedade. Então, é um fator de risco para desenvolvimento. E eu tive depressão pós-parto. Isso pegou pra você, né? Foi pesado? Foi muito pesado. Depressão pós-parto foi pesadíssimo pra mim. E eu não entendia, porque, poxa, eu faço terapia, eu sou saudável, eu como bem, eu não tenho fator de risco, né? A não ser a pré-eclâmpsia que eu tive, mas foi muito bem manejado, não perdi sangue nem nada. Foi minha obstetra, te amo, Fatinha, conduziu, assim, perfeitamente tudo. Eu falei, por quê? Por conta do transtorno, eu já sei que é por causa disso. Então, eu cheguei num ponto que eu falei assim, não dá mais, eu não aguento mais ser eu. Eu falei isso com a médica, eu não aguento mais ser eu. Eu tenho potencial, eu tenho inteligência, mas tudo meu é inacabado. Eu vou contar uma coisa aqui do meu coração que é uma vergonha que eu tenho, mas já estou resolvendo. Eu tenho 6 pós-graduações, né? Nenhuma delas eu entreguei o TCC. Porque ficou chato. Enquanto eu tava fazendo as aulas... isso! Pô, tava legal, eu pego da aula, aplico... Você já fez... A função que teria na sua vida já teve, ponto. Pra que fazer TCC? Até que eu concordo. Né? Até que eu concordo. Mas eu faria título, para né? concluir. Eu fixei o título. Assim, eu tenho o título de ter o curso, mas eu não tenho o título de especialista, pós-graduada, né? Acho que tem alguns que dá, mesmo sem o TCC. Tem. Mas o TCC, ele... É o que conclui. Né? E hoje eu tô conseguindo. Tô fazendo 2 TCCs. Ao mesmo tempo? Você viu minha agenda, né, amiga? O que acontece? Eu consegui entender o meu TDAH. Por isso que é importante a galera investir, principalmente em terapia.
Eu vi que se eu quisesse me comparar a uma pessoa neurotípica, porque o maior erro do TDAH é esse, é querer se equiparar, a gente nunca vai ser igual, tá? A gente nunca vai ser igual a ninguém. A medicação, o tratamento não é pra gente ser igual. É pra gente ficar confortável com nós mesmos. Pra não ficar aquela coisa assim de inadequação por tanto tempo. Por isso que o diagnóstico ele é libertador. E eu não vou ser uma pessoa que vai ser uma pessoa que só vai falar de uma coisa, só vai fazer uma coisa. Por isso que eu tenho muita dificuldade de me manter só na sexologia. Sim. Tanto que eu fui fazer o Curadoria do Bem, né? Que é a inauguração lá do Bazar Beneficente. Já foi, né? E eu queria colocar um tema sobre autoconhecimento, mulheres que correm com os lobos e tal. O que as meninas pediram? As minhas aulas de sexologia. E eu atendi. Né? Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Amiga, sabe o que eu joguei aqui? Ó, só pra ver o que aparece. Percentual de famílias que tem TDAH. Aí o governo colocou aqui no Brasil 5 e 8% da população mundial. Achei pouco. 22 de 2022, né, o dado? 2022. E tá falando que tem um componente genético muito forte. Então não é incomum que o pai leve o filho pra consulta e o pai tenha TDAH também. Real. Então se você tem, alguém da sua família tem. Alguém da minha família pode ter tido, sim. Alguém que não está mais vivo, alguém passou. Não necessariamente seus pais. Não, porque é uma formação cerebral. Um tipo de formação. Não é que é aquela coisa, aquela negócio de Mendel lá, né, das ervilhinhas, azão, azinho e tal. Não é tão exato assim. Tem um dado aqui também que é o percentual de crianças, 3 a 5% das crianças de todo mundo. Esse é 2021, já tá velho, porque isso tá mais comum agora, né? Atualização. E aí eu vi uma frase aqui muito legal, ó. TDAH, quando a ignorância faz vítimas inocentes. É isso. Real. É real. Porque todo mundo... Na verdade, a gente tá num movimento que é muito isso agora, né? As coisas começam a aparecer e não necessariamente diz sobre você. Às vezes diz sobre uma pessoa que você convive ou sobre um filho e etc. Mas as pessoas têm uma mania louca de tudo que aparece que não tem a ver com elas se transforma em mimimi. Por que que isso tem acontecido? Então, assim, é um jeito de brincar com a saúde. Porque quando você desconsidera a relevância de um transtorno... Você está desmerecendo que a pessoa que tem aquilo não tem aquilo. Ela está criando alguma coisa, né? Ou ela é preguiçosa, né? E aí você não está cooperando para que ela fique melhor. Não. Você está cooperando para que ela fique pior. Qual é a função? Sim. Você não tem o cérebro dela. Esses dias, foi recente, eu sigo uma influenciadora que eu adoro. Não vou falar o nome porque vai causar polêmica. Eu sigo uma influenciadora que eu adoro e é uma pessoa. Se é um ser humano, eu não vou concordar 100% com ela. Eu não concordo 100% com a Marcela, que é minha parceira, e a gente tem a mente muito parecida. Então não tem por que eu deixar de segui-la, porque tem algo que ela falou que... eu consigo... Claro, se for uma coisa muito extrema, ok. Mas tem coisa que eu consigo filtrar. E ela postou, ela tem 2 filhos. Ela postou que o filho dela tem passado por algumas dificuldades na escola. E ela recebeu uma enxurrada de mensagem falando: já averigou o TDAH? E ela ficou muito bolada. E ela escreveu: hoje em dia, tudo é isso. Gente, deixa nossas crianças serem crianças. Isso é muito normal. Eu também era assim. E olha que eu me tornei. Eu fiquei assim... Eu entendo que ela ficou chateada, porque como mãe, às vezes você receber de pessoas que nunca te viram ouvir o seu filho na vida por conta de um recorte é extremo mesmo. Sim. Real. Eu sei porque, às vezes, 1 minuto da minha vida vira a minha vida inteira. E isso é revoltante. Então eu consegui entender o que ela sentiu, mas não justificar a forma como ela se expressou. Sim. Porque às vezes ela também tem, entendeu? Provavelmente. E aí gera aí ela acaba se conectando com outras pessoas que também enxergam esse transtorno como mimimi. E aí vira o clube de que acha que tudo é mimimi. Sim. Não é por aí. Por que não investigar? Por que não? Eu acho que essa é a pergunta. Por que não? Você tem medo do sim? Então não é mimimi. Gente, diagnóstico é uma coisa libertadora. Principalmente se você tiver com um profissional de saúde certo. O diagnóstico não é pra te estigmatizar igual era antigamente. Foi o que minha mãe quis, né? Quando ela não investigou na época. Ele é pra dar diretrizes, porque tem estudo. Eu não vou ficar aplicando uma ferramenta aleatória, fontes da minha cabeça. Não. Tem todo ali o DSM bonitinho, tem
o tratamento padrão ouro, aí o ouro não funcionou, a gente desce, vai fazer o prata, vai fazer o outro, vai fazer um off-label, sei lá. Mas ciência. Diagnóstico é ciência. Eu quero te fazer uma pergunta pra gente começar a finalizar o nosso podcast. Daqui a pouco o Cleiton vai puxar o ouvido, puxar a orelha. A gente precisa tomar cuidado até com as brincadeiras que a gente faz. Do tipo, o meu TDAH não está me deixando fazer isso, sendo que você não é diagnosticado com TDAH. Isso também tá muito comum na internet. Sim. Por quê? Porque você acaba banalizando e normalizando uma situação que às vezes a pessoa que precisa de diagnóstico, ela não procura ajuda porque você levou na brincadeira. Sim. Então a gente tem que tomar cuidado. Claro, não é um crime, entende? Mas eu acho que são coisas que a gente precisa refletir até que ponto essa brincadeira vai normalizar a vida do outro. Principalmente se você é uma pessoa que influencia muitas pessoas. É que eu tô vendo muito isso mesmo, sabe? Ai, gente, olha o meu TDAH. Não. Você tem TDAH? Não, tô zoando. Tá entendendo? Sim. Então, vamos pensar um pouquinho sobre isso, porque tudo que é novo, às vezes, acaba ficando muito banalizado. Badalizado? Badalizado. Eu tenho uma pergunta pra você e a gente vai fazer um intervalo pra gente finalizar esse podcast aqui. Tá. Quem era a Marcele antes do diagnóstico e quem é a Marcele depois do diagnóstico? O que mudou? A Marcele, de antes do diagnóstico, ela tava com um monte de papel voando na cabeça. Ela tava dando conta, mas estava tudo desorganizado. Hoje, os pensamentos, eles têm ficheiros, eles têm pastinhas, eles têm áreas. Eu consigo estar aqui com você sem estar pensando em alguma coisa. Aquela coisa que eu falei com meu marido, eu poderia... Se eu não tivesse diagnóstico, eu ia estar pensando naquilo ali. Sim. Eu ia ficar transitando. Por quê? Porque a gente não confia na nossa mente. Porque a gente esquece as coisas, acaba esquecendo. E hoje eu sei que o que eu não anotei não é importante, e se eu esquecer, esqueci. Você faz as pazes com o negócio. Então, eu sou uma pessoa mais organizada mais mentalmente. Produtiva. No dia que eu tomei a medicação, sem fazer apologia à medicação, porque não é assim pra todo mundo, mas eu comecei a chorar, porque da meia hora ela faz efeito, né? Eu comecei a chorar de felicidade. Que é como se tivesse um barulhão. E esse barulho... E aquele monte de post-it que tava voando na minha cabeça, foi cada um pra uma pasta dentro das suas cores. É um negócio, assim... inexplicável. Eu falei, como é que eu vivi a vida inteira com esse negócio? Vivendo. Ok, dá pra viver. Se você optar, não tomar remédio, não fazer tratamento, dá pra viver. Não é um negócio assim que vai te incapacitar. Mas os prejuízos e o que você tem de potencial é muito mal aproveitado. Então, hoje eu sei que eu tô conseguindo viver o máximo que eu consigo. Não dentro das expectativas, assim, né? Que a gente sempre tem megalomaníacas de ser isso, ser aquilo. Mas eu sei que eu dou conta. De pouquinho em pouquinho. E o mais importante, eu comecei a valorizar o 1%. Por causa do meu hiperfoco, eu achava que eu tinha que tirar um tempo pra fazer uma coisa no atacado. Hoje eu sei que se eu fizer um pouquinho hoje, né? Vai num crossfit, põe meia horinha ali pra uma leitura, 20 minutos pra uma meditação, esse pinga-pinga vai se tornar grande o efeito e a consequência. Não adianta eu fazer 3 horas de meditação num dia e ficar um mês sem meditar. É verdade. Enfim, eu aprendi a valorizar isso porque realmente eu vi efeito. Antes eu não via. Por quê? Porque ficava lá no aleatório voando. Chegou um momento muito especial do nosso podcast, que é o momento Boutique Bela! Marcele, hoje você vai me surpreender. Vou. Porque hoje é um assunto muito sério, gente. Falar de um transtorno é muito sério, mas a gente sentiu essa necessidade até porque Marcele foi diagnosticada. Então, ela pode mudar muitas vidas. E medicada. E eu falo como amiga também e sócia, que ela melhorou muito. Já era incrível, ficou ainda mais, sabe? Eu acho que esse é o ponto. E o Momento Boutique Bela é um momento onde a Marcele traz a curadoria dela de sexóloga para você, mulher, num assunto super íntimo, que é a Boutique Bela. A Boutique Bela é uma loja de produtos íntimos. Ninguém fala sobre, só a gente. E aí ela traz uma curadoria dentro do tema que a gente tá falando para que transforme a sua vida também. Então eu fiquei pensando, cara, o que a Marcele vai trazer de produto íntimo da Boutique Bela que tem a ver com o tema? Eu trouxe o meu produto preferido. Será que é o mesmo que o meu? Provavelmente. Pega ali. Douradinho. Douradinho. Não, minhas seguidores vão falar. Olha eu pegando com a mão errada. Cuidado pra não se queimar na vela.
Ai, meu Deus. Lady, I love you so much. Ai, gente, não tem condição. Pode falar até 2025 que você tem liberdade. Por que eu escolhi o Lady Goza? Porque é o melhor produto, toda mulher tem que ter na gaveta, independente da idade. Tô falando sério, isso aqui é um apelo. Se você ainda não comprou esse produto, compre. QR Code tá na tela. Must have, não tem como. Por quê? Como um TDAHense, nós somos multitarefas, multi-interesses, e quando a gente consegue se manejar, a gente vive muito bem com isso. Esse produto é dessa forma. Aqui dentro tem um produto que faz um trabalho de vibrador líquido, ou seja, ele dá a pulsaçãozinha. Involuntária. Isso. Ele também tem a função de excitante, não sei se pode falar essa palavra, né, Cleiton? Também lubrifica um pouquinho. Ai, tem um cheirinho bom. Tem um cheirinho bom. E aqui na ponta, eu não vou abrir não, como eu tô lacrado. Ah, não, tá não. Eu acho que dá até pra ligar. Não, aí tá com lacre. Aí tá lacrado, droga. Ele é um vibrador na ponta. Essa pontinha, ela é um vibrador mecânico. Então, você tem o benefício do produto e da vibração aqui. É perfect para o clit, principalmente. Mas dá pra inventar várias modas com ele. O vibradorzinho, mas o negócio você vai colocar lá no canal também. Colocar lá no canal, você pode colocar na banana. Canal de Val. Gente, olha só, eu vou fazer um relato. Relato de Lady. Eu tenho um relato, sincero. Eu não tenho TDAH, nunca fui diagnosticada e também não acredito que eu me enquadre nessas coisas. Interessante também reconhecer quando você não se enquadra. Eu não acho que eu me enquadre. Mas eu tenho... Você também acha que não, né? Eu tenho um sério problema de excesso de problemas, de coisas na cabeça e soluções também. Muito e na hora criativa. da hora íntima ali, eu não consigo me desligar. Ao ponto de, sabe? Aí você pega o Lady. Bota eu, né? Aí você vê como é que é a sua diva aí. Dois negocinhos pra mim é necessário. Bota no canal de Val, aí começa um negócio. Quando as minhas amigas estão aqui, eu mando elas irem pro banheiro passar. Porque é involuntário, é na hora. Você fica, tipo, com muito negócio. Eu não vou falar nada, não. Senão a gente vai ser banida. Então, assim, compra esse produto. Principalmente se você é casada, tem uma rotina exaustiva. Casada há muito tempo. Menino do céu, o negócio é doido. Chega a me dar um calor só de pensar. Tem cupom de desconto Conselhos de Frida. E a Boutique Bella tem na Grande Vitória a loja física, mas a entrega para todo o Brasil. Sim. Lembrando que você não precisa de nenhum outro produto junto com ele para ser usado. Porque às vezes a gente indica aqui, por exemplo, no último episódio, a gente indicou um de pompoarismo, que talvez seria legal ser casado com um lubrificantezinho. Exemplo. Esse produto é autossuficiente. Ele é perfeito. Ele vale muito o investimento. Vale. E dura pra sempre. Dura muito porque tempo. Você usa pouquinho. Eu passo bem pouquinho. Eu não gosto de pegar fogo cabaré, não. Eu gosto de um negócio... Eu acho que até se passar demais, dá uma pinicada. Você perde o estímulo, já fica aí. Mas aí você testa em você. Tem gente que gosta do cabaré. Tem cabaré essa noite. Ai. Fridas, chegou aquele momento de fridar. Chegou aquele momento do conselho de Frida do dia. Marcele, qual seria o conselho de Frida do dia? Desconfiou? Procure um profissional de saúde e converse. Arrasou. Não se autodiagnostique, não tome remédio se você não tem, porque pode... Dá ruim. Não é dar ruim, não. Vai queimar o seu cérebro, porque sinapse nervosa é energia elétrica. Uma vez tomei um remédio... Nossa, não vou nem falar disso. Se você aumenta demais um negócio que não tá precisando, a chance de você queimar um neurônio, ter um problema emocional, é muito séria. Tá? Não entra nessa onda, não. O meu conselho de Frida do dia não é porque você não tem que o outro não pode ter. Normalize o problema das pessoas e se você não tem, tudo bem. Nem tudo é mimimi. Talvez você seja o mimimi oficial e não consegue lidar com isso. Exatamente. Lá no meu Instagram tem uma indicação de leitura. Muito boa. Você lembra o nome? É um artigo? Não. É um livro bem grande. Marcele Paganini, tá aqui embaixo o coisa. Vencendo o TDAH adulto. É bem legal pra conhecer e pra quem tem um TDAHense em casa, pra poder lidar, porque não é fácil relacionar com a pessoa com TDAH. Pais, não diagnostiquem os seus filhos, tá? Por favor, leva num profissional. Sim. Ok? Traz pra gente. A gente se vê na segunda-feira que vem, muito cedo. Mas tá aqui sempre, você pode ver de noite, a escolha é sua. Só não toma café de noite, senão dá muita ansiedade. Um beijo, gente, tô com fome. Tchau, tchau.